Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar um assunto bem sério com vocês, que é a compreensão dos pais nesse momento, né? O papel que eles podem desempenhar aí para quem está passando pelos transtornos de ansiedade e pela depressão. Gente, não é fácil para gente, mas para os nossos pais, acredite, também é uma barra muito pesada. Só eles sabem e a gente tem uma noção disso. Talvez não tenhamos a dimensão, né, do que é para eles essa dor de ver um filho trancado dentro de um quarto, ou cogitando suicídio, ou numa cama sem conseguir se levantar, ou tendo medo da vida, como a gente fica nesses casos, né? Gente, olha, eu tive muita sorte, tá? Eu posso dizer que eu tive muita sorte, porque os meus pais, eles foram fundamentais e me deram todo o apoio que eu precisava para passar por esses problemas. Eu tive uma sorte imensa de ter eles do meu lado. Estavam juntos sempre, porque eu tive agorafobia. Então eu não podia sair de casa por causa da síndrome do pânico, mas eu também não podia ficar em casa sozinha por causa da agorafobia. Eu tinha muito medo que me acontecesse alguma coisa, que eu passasse mal e não tivesse ninguém para me socorrer, entre outros medos de ficar sozinha em casa. Então os meus pais tiveram que rebolar muito para conseguir conciliar trabalho, atividades fora de casa, mercado, outras saídas. Eles não podiam mais passear. Eu não estou dizendo que foram 5 anos exatamente assim. Claro que tive fases melhores em que eu ia com eles, a gente dava algum passeio, tudo com muito cuidado, mas eram sempre juntos, eles não podiam mais passear sozinhos, não tinha como, e para receber visita eles também ficaram limitados por minha causa, porque eu tinha pânico quando alguém chegava em casa, quando qualquer visita, muitas vezes parente, chegava em casa e eu tinha uma crise de pânico. Então você imagina o que é para um pai, né, para uma mãe, estar nessa situação. O trabalho deles também foi completamente afetado, porque eles tiveram que ajustar o horário, um se afastar, o outro ficar em casa comigo, toda uma rebolada ali para conseguir suprir essa minha necessidade tão grande. E eu sentia uma culpa imensa mesmo, nossa, muito grande. O que a depressão faz isso, né? A gente sente muito essa coisa da culpa, mas é algo que contribui muito para o suicídio, né? Quando a gente tem pensamentos suicidas, um dos pensamentos que passa na nossa cabeça é esse, da culpa, né? O quanto eu tô sendo um fardo pro outro, um peso na vida do outro. Ele modificou toda a vida por minha causa. Eu tô destruindo a minha vida, mas eu tô destruindo a dele também. E isso acaba virando uma bola de neve. Você acaba indo dormir todos os dias, bota a cabeça no travesseiro e sente aquele remorso, aquela culpa de estar fazendo o outro sofrer. Eu sentia muito isso com eles e eu via o sofrimento deles. Por mais que eles tentassem muitas vezes disfarçar, às vezes ficava tão difícil que não tinha como reparar que eles não estavam sofrendo. E também teve uma fase que eu dormia do lado da cama deles toda noite. Acho que era o ano de 2004 e foi assim, se estendeu por mais de um ano. Eu botava lá meu edredomzinho e tal e dormia do lado da cama e ainda assim eu só imagino para eles a preocupação, né, de eu ter uma crise ali também durante a noite, de eu estar em casa e eu ter uma crise. É difícil para alguém ver outro numa crise de pânico. Mas imagina para um pai, né, ver o filho naquela situação, é uma barra muito pesada. E a depressão veio para rechear tudo isso, né? Claro que a depressão, a gente se maltrata muito mesmo, a gente sofre demais. Só que quem convive com um depressivo também sabe o que é sofrimento. Não é fácil, a gente vê o outro se afundando ali, né? Tá se afundando, a gente não consegue resgatar. E o pior é que ele não tem culpa disso, né? Quem tá depressivo não tem culpa disso. A doença faz isso acontecer. E muitas vezes o outro não compreende. E aí eu não tô falando dos pais. No meu caso, eu tinha a compreensão deles. Só que eu via o constrangimento, podia sentir a vergonha, né? Que eles tinham quando um conhecido perguntava, quando a família perguntava, porque as pessoas não entendem. Muitas vezes os pais já passam por essa dificuldade grande, né, de compreender o que é que está se passando. Imagina o resto. A família não entende. É tia, é tio, é vó, é vô, enfim, é todo mundo
que tenta opinar, mas por que não faz isso? Então faz aquilo, então vamos lá, então vamos cá. Mas sentar para conversar o que está se passando, né? Dar a mão, dizer eu tô aqui, tô pronta para te ver ter uma crise de pânico, tô pronta para te ajudar a sair da depressão e ficar contigo no momento que precisar. Enfim, o pessoal corre, tá? Não é assim, gente. Não é assim. Tem gente que aparece com coisa tipo benzer, coisa assim. Tudo bem, eu sei que tem a fé envolvida, mas a coisa não é fácil assim, sabe? Não é tipo, não vou num dia lá me benzer, no outro eu tô bem. A coisa não funciona assim. É uma doença mental e envolve uma série de outras coisas. Então eu entendo que algumas pessoas querem ajudar e essa boa intenção, mas os nossos pais ficam muitas vezes constrangidos, né, de ver isso. E claro que tem aqueles também que não entendem, tá? Tem gente da família que vai dizer, é frescura. No meu caso, é coisa de adolescente. Às vezes quer chamar atenção, isso passa, é da idade. Aparece um monte de teorias aí, baseadas na ignorância, com toda certeza. E eu peço que para vocês, pais, por mais constrangimento que sintam perante esses comentários desagradáveis que pode acontecer de familiares ou de conhecidos, não dê importância a isso. A única coisa que importa agora, nesse momento, é a saúde, a mente e o bem-estar do seu filho. É a única coisa que importa. Você se mostrar disponível para ele e que entende, que compreende, que muitas vezes não sabe o que acontece durante uma crise de pânico, mas você está ali segurando a mão dele e você vai ficar sempre que ele precisar. É tudo que ele precisa. Eu e meus pais, a gente nunca conversou. Durante o meu período ali, eu dormia com eles, eu saía todo o tempo com eles, eles iam comigo para a faculdade no começo da faculdade, eles iam na escola, eles me buscavam na escola toda vez que eu passava mal, não foram poucas. Enfim, a gente estava sempre junto, mas a gente nunca conversou sobre isso. Suicídio, a gente nunca falou, até hoje, eu tô com 30 anos e a gente nunca conversou, porque é uma coisa delicada, não é fácil para um pai ouvir isso, para uma mãe escutar esse tipo de coisa. É pesado, é sofrido, né? E eu entendo, eu sabia que eles estavam comigo, me dando apoio, e aquilo era o suficiente para mim naquele momento. É claro que assim, não vou dizer que eu não senti falta de um diálogo, eu senti, mas eu também não dei abertura para isso acontecer. Porque eu era muito fechada, eu não conseguia explicar o que estava acontecendo, eu não tinha nem muita clareza do que eu tinha na época, e eu sabia que para eles era uma coisa constrangedora também, e difícil de ouvir. Então a gente nunca sentou para conversar, tipo, o que acontece durante uma crise de pânico? O que tu sente? O que passa na tua cabeça? E a depressão? Por quê? Você perdeu o sentido da vida? O que está acontecendo? E o suicídio? Você tem pensamento suicida? O que passa na sua cabeça nessa hora? Nunca conversamos. E eu entendo a dificuldade de os pais sentarem e conversarem isso com seus filhos, mas é um mal necessário. Faz toda a diferença. É fundamental. Eu acho que muitos casos de suicídio poderiam ser evitados se os pais sentassem com seus filhos e perguntassem o que é que está acontecendo. Principalmente se ele estiver muito quieto, estiver demonstrando comportamentos suspeitos. Senta, conversa, por mais que te doa, que você sinta uma vergonha em fazer isso, mas faça. Você pode estar evitando um suicídio ali mais à frente, ou realmente uma depressão muito forte, qualquer outra doença. Enfim, isso é muito importante para o seu filho, é importante para você também saber. Eu tenho certeza que pais que perderam seus filhos para o suicídio, eu não tenho dúvidas de que isso passou na cabeça deles. Meu Deus, se eu tivesse sentado e conversado com meu filho, só que depois não adianta, sabe? Não adianta ficar com o sentimento de culpa, se caso isso acontecer, né? Se caso um suicídio vier a acontecer com o seu filho. Você não tem culpa nenhuma, mas a gente pode tentar evitar. Nem sempre a gente consegue, mas a gente pode tentar evitar. Então tente, bote na sua cabeça, o que importa é ele, é resgatar a vida dele, é manter ele vivo. É só isso que importa. O comentário dos outros na rua, o que a família vai achar, o que os outros vão pensar e vão falar, não interessa.
Quem convive com seu filho é você. É ele a pessoa mais importante da sua vida e para o seu filho você também é. O pai também é, sabe? Então, fique do lado. É só isso que importa, que é suficiente numa hora dessa. Eu digo isso porque, no meu caso, as 2 vezes que eu cheguei mais perto do suicídio, uma foi interrompida pelo meu pai e a outra pela minha irmã. Sem querer, tá? Nunca conversamos sobre isso. Eu não sei se ele se tocou. Claro que meu pai acho que se tocou, mas meu irmão acho que não. E eu fico pensando às vezes, se eles não tivessem chegado, foi evitado por um familiar meu. E você pode fazer isso. Você pode evitar o suicídio do seu filho, a depressão tão devastadora. Fique do lado, apoie, não largue um minuto e acredite que ele está sofrendo. E uma das coisas que faz esse sofrimento dele aumentar é ele saber o quanto ele faz sem querer você sofrer também. Você que é pai, que é mãe. Não pense em momento nenhum que a escolha não é. Ninguém escolhe ser depressivo, estar depressivo ou estar com uma síndrome do pânico ou outro transtorno de ansiedade. Ninguém quer uma doença mental, ninguém escolhe isso. Isso acontece, a vida nos apresenta obstáculos durante toda a nossa caminhada. E muitas vezes são esses. Por que esse preconceito todo? Por que uma outra coisa pode acontecer? Por que pode ficar paraplégico de um dia para o outro, depois de um acidente, e etc., mas não pode ter uma síndrome do pânico? Por que o obstáculo não pode ser uma depressão? Pode, e muitas vezes a depressão está bombando e está explodindo e está cada vez mais próximo. E pode ser que seja o seu filho amanhã. Então compreenda, é uma doença, isso não é escolha, tá bom? Eu quero que isso fique muito claro na cabeça de vocês, porque eu sei que às vezes pode mesmo confundir vocês pensarem que talvez meu filho só esteja querendo chamar atenção. Claro, tem vezes que o filho está só de birra e está querendo chamar atenção? Tem, mas quando ele está doente, acredite, em nenhum momento é para chamar atenção. Tá bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado. Eu sei assim que o vídeo ficou um pouco longo, mas é muito importante que vocês saibam que a relação entre pais e filho numa hora dessa pode fazer toda a diferença, tá bom? Um beijo grande e tchau!